Os apóstolos tinham sido postos em liberdade, mas na primeira leitura de hoje, novamente, eles são lançados na cadeia pública pelos saduceus. Mas o anjo do Senhor vem libertá-los, o que deixa as autoridades judaicas confusas. E eles agora ficam com receio de prender os apóstolos novamente. Eles são chamados para interrogatório, mas eles que antes ameaçavam, agora ficam com medo. O chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. O livro dos Atos dos Apóstolos diz que os primeiros cristãos, aquela primeira comunidade de cristãos que vivia em Jerusalém, conseguiu cativar o povo. O povo tinha simpatia para com eles, muitos iam se convertendo, e por isso eles, diante de tantos sinais, já não eram tratados como antes. Assim como também, muitas vezes, o Sinédrio tentou prender Jesus, mas tinha medo da reação do povo, de provocar uma revolta popular. O anjo do Senhor disse aos apóstolos que estavam na prisão: ide falar ao povo no templo sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Então, a mensagem do Evangelho, que consiste basicamente em crer em Deus, no verdadeiro Deus e no seu Filho Jesus Cristo, é tratada aqui como um modo de viver. Porque, claro, a fé tem as suas consequências práticas, morais, de comportamento, de costume. Ser cristão, crer em Deus, em Jesus Cristo, é, no final das contas, um novo modo de viver. E o anjo manda que os apóstolos preguem, anunciem, falem ao povo a respeito disso. São Paulo, numa das cartas que ele escreveu na prisão, diz que a palavra de Deus não está algemada. Ou seja, mesmo que os apóstolos sejam colocados na cadeia, na prisão, a palavra de Deus não pode ser algemada, a palavra de Deus não pode ser encarcerada. Ela é como uma espada afiada. Ela, diz Jesus, que é como a chuva que cai e não volta sem ter produzido seus efeitos. Então, mesmo que os apóstolos estejam presos, o anjo vem para libertá-los, porque a palavra tem que ser anunciada, o evangelho tem que ser pregado. Esse modo de viver, esse estilo de vida dos cristãos precisa ser divulgado e comunicado aos outros também. Portanto, a fé não sobrevive de teorias, de apenas
doutrinas, ensinamentos que alimentam o nosso intelecto, a nossa inteligência, mas implica num modo de viver, num modo de ser, num estilo de vida, conforme aquela palavra que nós ouvimos. No Evangelho, Jesus continua o diálogo com Nicodemos. Então Jesus falou sobre o novo nascimento, sobre as realidades celestes. Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu. Jesus é aquele que vem nos revelar os mistérios de Deus, porque Jesus estava falando com Nicodemos a respeito do batismo, a respeito do novo nascimento, sem o qual não se pode ver a Deus, não se pode entrar no reino dos céus. Nicodemos fica confuso. Então Jesus diz para ele: se você, que é mestre em Israel, então supostamente alguém que conhece as Escrituras, que conhece essas coisas a respeito de Deus, do seu reino, fica confuso quando eu falo das coisas aqui da terra, porque o batismo é um sinal da graça de Deus, é um instrumento da graça de Deus, mas é aqui para esta vida. Então Jesus diz: imagine só quando eu falar a respeito das coisas do alto, a respeito das coisas do céu, se você já fica abismado e confuso quando eu falo de realidades que são características aqui desta vida. E o diálogo deles continua no Evangelho de hoje, Jesus dizendo: Deus amou tanto o mundo que Ele deu seu Filho, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha vida eterna. O Filho não veio para condenar, mas veio para salvar. Contudo, aquele que não crê já está condenado. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. E o julgamento é esse: a luz veio, mas os homens preferiram as trevas. Então Jesus veio até nós para nos salvar. Jesus veio até nós para nos redimir, para nos libertar, para iluminar a nossa vida. O Evangelho é uma boa notícia. É o próprio significado da palavra Evangelho, é uma novidade que Deus veio nos trazer, manifestando-nos o seu amor, mas para quem prefere as trevas, para quem está apegado às suas obras más, soa como se fosse uma má notícia, como alguém que está preso, encarcerado, mas gosta dessa sua situação. Imaginemos alguém que foi sequestrado, está no cativeiro, de repente chega a polícia e diz: olha, nós viemos aqui soltar você, libertar você. A pessoa diz: não, mas eu gosto de ficar aqui. Como aquelas pessoas que se apaixonam pelo próprio sequestrador. Então a pessoa está apegada ao mal, ao pecado. E então essa boa notícia: Deus nos ama, os nossos pecados podem ser perdoados, nós podemos ser iluminados. Tudo isso que é uma boa notícia para quem ama as trevas, para quem está apegado ao pecado, parece ser uma má notícia. E por isso as trevas rejeitam a luz, odeiam a luz. Quem age conforme a verdade aproxima-se da luz. Por isso é que as pessoas muitas vezes tentam, inclusive, adulterar o Evangelho, adaptar o Evangelho ao seu próprio estilo de vida, quando
deve ser ao contrário. A nossa vida é que deve ser modificada pelo Evangelho. Esse modo de viver, como disse o anjo aos apóstolos. Não é o Evangelho que tem que se adaptar ao meu estilo de vida, mas o Evangelho deve ser um novo modo de viver para mim. Jesus é a prova de que Deus é a prova cabal, definitiva, irrefutável, de que Deus nos ama. Deus enviou o seu Filho ao mundo para manifestar o seu amor. No entanto, mesmo assim, há tantos que preferem a escravidão, preferem a escuridão. E por isso é que, para esses, Jesus acaba sendo sinal de contradição, como disse Simeão, a Nossa Senhora e a São José lá no Templo de Jerusalém. Esse menino vai ser motivo de queda para muita gente, e para outros será motivo de elevação, conforme nós nos posicionamos diante dele. Se nós o acolhemos, se nós cremos nele, ou se nós o rejeitamos. É uma oferta. Nós temos uma doença e Jesus tem a cura para essa doença, o tratamento para essa doença. Ele próprio é o remédio. Nós podemos fazer o tratamento, nós podemos tomar o remédio, ou podemos morrer nos nossos pecados, como consequência do mau uso da nossa liberdade, da nossa escolha. Então peçamos a Jesus que o amor de Deus que se manifestou nele para a nossa salvação encontre espaço na nossa vida, que a nossa fé seja para nós um novo modo de viver. A nossa fé em Jesus transforme a nossa vida. E nós nunca façamos a opção pelas trevas, pela escuridão, pelo pecado. Amém.